Sob a proteção de Deus, declaro aberta a sessão ordinária da primeira Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, nesta data de 11 de fevereiro de 2025. Leitura, discussão e aprovação da ata da sessão anterior. Todos de acordo? Desembargador Dilermando, desembargador Cornélio. Expediente. Na ordem administrativa, o voto de pesar pelo falecimento do senhor Valmir Medeiros, esposa da senhora Leira Raquel de Siqueira Marinho Medeiros, redatora da segunda Câmara Civil, ocorrido ontem, 10 de fevereiro. Todos de acordo? Ministério Público se acosta com a manifestação do Ministério Público em apoio. A sessão extraordinária agendada para o dia 13 de fevereiro, próxima quinta-feira, às 9 horas, para julgar processo com ampliação de quórum e com impedimentos ou suspeições. Bom dia, desembargador expedido. Comunicações e proposições. Desembargador Expedito Ferreira. Desembargador Dilermando Mota. Não tem, excelência. Desembargador Cornélio Não Alves. tenho. Na ordem jurisdicional, nós temos a inscrição do SETA, da advogada doutora Luísa, que terá a preferência número 7. O 7, acho que tirar de mesa, não? O relator está informando que está retirando de pauta de mesa. Desembargador Expedito. De pauta, é? O 7. De pauta, de pauta. Na sequência, o 20 do desembargador Cornélio, do doutor Fernando. Esse 20 é embargo de declaração, não cabe sustentação, doutor Fernando. De fato, se fosse possível. Pois não, doutor Fernando. Me perdoe a insistência, senhor presidente, e o relator do processo. É porque, a persistir o entendimento que foi esposado na última sessão, a decisão vai contrariar até a rotina e o procedimento do RH aqui do tribunal, inclusive do próprio Ministério Público. Por isso que eu estou insistindo tanto com esse processo, porque é um processo de família, foi feito um acordo nos autos processos de família e o STJ, o próprio TJ daqui, reconhece que os auxílios não entram no cômputo da pensão. Então a questão jurídica é tão somente essa. O relator, doutor desembargador Cornélio, eu não participei do julgamento, porque eu devia estar... Eu integrei, não foi a Câmara, parece, Vossa né? Excelência A integrou. turma, né? Eu vou pedir vista desses autos, porque eu estava examinando e me restaram algumas dúvidas. Eu vou pedir vista desses Pois não, autos. fica com visto, portanto, o 20 para o desembargador Dilermando. O 21, desembargador Cornélio, doutor Augusto. Doutor Augusto. Vossa Excelência fala por... Pela Transporte Cidade do Natal. Eu sou recorrida no recurso do autor e sou recorrente no recurso da denunciação da lei contra a seguradora. Não entendo julgado. Hã? Foi procedente, não foi? Foi improcedente a sentença e com relação à denunciação à lei, eu estou discutindo a sucumbência. Certo. Eu estou conhecendo desse problema do recurso. Então eu vou... Os honorários Já aumentando para comprei o 2%. material, está lá em casa, viu? Eu vou discutir só a questão da sucumbência, então, se me permitir. Liga aqui em casa. Sim, pois não. Mas o Tá, que é que eu já você... comprei o material, está lá em casa. Posso... O que denuncia? Fale, senão ele desliga. Quem denunciou fui eu. Tá certo. Desembargador Cláudio, eminente presidente, desembargador Dilermando, desembargador Expedito, desembargador relator Cornélio, representante do Ministério Público, doutor Onofre, meus colegas advogados, meu bom dia. Já fui me informado que não há interesse na
contra a razão que eu apresentei ao recurso do autor, pelo desprovimento, mas peço licença a esse egrégio tribunal, essa colônia da Câmara, para discutir um aspecto interessante, desembargador Cornélio, dessa relação jurídica processual da denunciação da lide. É jurisprudência clássica do STJ, já foi pacificada essa matéria, quando não há pretensão resistida, inexiste sucumbência. Isso acontece nas ações de produção antecipada de prova, acontece também na denunciação da lide. E o curioso, desembargador Cornélio, aí o valor da causa é até baixo, mas acho que o precedente judicial é interessante. O curioso é que, na denunciação da lide, quando a seguradora ela vem e integra o polo passivo, ela reconhece a validade do contrato de seguro e adere à defesa do réu, contestando a petição inicial. Se a ação principal for julgada procedente e estabelecer o dever de indenizar da seguradora, não há sucumbência na denunciação à lide. Antigamente, muito antigamente, havia. E foi corrigida essa distorção jurisprudencial por esse fato. Não havia pretensão existida. E o curioso é, desembargador Cornélio, que se a ação inicial é julgada improcedente, ou seja, nesse caso foi julgada improcedente por um esforço probatório do meu cliente, a denunciação à lide é julgada improcedente. Mas, na verdade, não deveria ser julgada improcedente, porque a seguradora reconvinda compareceu aos autos, declarou a validade do contrato de seguro, reconheceu a relação processual. Seria o caso de julgar-se procedente, mas sem condenação. Ou seja, não há pretensão resistida. Não há sentido em meu cliente ser penalizado com pagamento de ônus sucumbenciais a uma seguradora, que ela veio aos autos e concordou com a sua denunciação. E, sobretudo, nesse caso, há um destaque fático a ser observado. Esse caso, a denunciação era obrigatória. Não se trata de denunciação facultativa. O próprio contrato de seguro, esse aspecto fático eu destaco, ele obrigava a denunciação sob pena de perder a cobertura securitária. Então, essas considerações breves, pelo que eu peço, essa revisão dessa jurisprudência, que até um entendimento ultrapassado do próprio STJ, que a gente vem aplicando sem pensar muito. São essas considerações, desembargador Cornélio e demais membros da Câmara. Foi feita essa análise da denunciação antes da verba honorária, né? Antes e depois do Código 73, né? Essa análise da denunciação antes e depois e também da aplicação dos honorários. E o que se vê é o seguinte, que o denunciante deu causa à denunciação da lide e que ela não era obrigatória, né? Era facultativa. Se não quisesse ter denunciado, não teria. Então, estou mantendo a sentença em todos os termos, inclusive na condenação dos honorários. Eu não estou entendendo uma coisa. Porque se não houve contestação, não houve resistência da parte adversa, Houve. então por que não os honorários? É porque a ação foi julgada improcedente e a empresa fez a denunciação do seguro. Não é isso, doutor? Aí, como foi julgado improcedente, mas a empresa denunciou, fez a denunciação da lide. Ela que vai ser ressarcida da seguradora, né? Eu estou acompanhando também, a unanimidade. O doutor Bruno Henrique, o 12 e o 13, da relatoria do desembargador Dilermando. Cláudio, só um esclarecimento de fato. Na verdade, se me permite. Pois não, por favor. Na verdade, o meu cliente, que tinha um contrato de seguro, vai pagar agora honorários para a seguradora. Não é? A gente não vai ser ressarcido da seguradora. A seguradora não é parte aqui. É o meu recurso contra a seguradora. É isso mesmo. Está correto. Eu acho. A adesão está correta, o meu. Né? Está claro, está dependendo da... Sim, claro. 12 e o 13, doutor Bruno. Ok. O desembargador Dilermando é o relator. Do agravante é o Unimed, do 12, né? Terapia Aba em Alexandria.
Pois não, doutora. Muito bom dia, excelências. Cumprimento a todos os excelentíssimos julgadores, ao representante do Ministério Público, doutor Manuel Nofre, aos colegas advogados e serventuários desta casa. Bom, excelências, no agravo número de ordem 12, em que a Unimed Natal é parte agravante, nós estamos nos insurgindo contra a decisão de primeiro grau que determinou que a Unimed Natal fosse obrigada a custear terapia multidisciplinar para o tratamento do transtorno do espectro do autismo no município de Alexandria. Conforme nós demonstramos nos autos, a Unimed Natal possui rede credenciada dentro da área de saúde, conforme o contrato que foi ventilado entre as partes. A área de saúde em que o beneficiário está localizado, exatamente que pretende o tratamento, é a área que comporta o município de Alexandria, o município de Pau dos Ferros. Então, conforme a determinação da ANS na resolução normativa pertinente, entendemos que não cabe a obrigação de custeio fora da área de saúde, considerando que a cooperativa tem o dever contratual de prestar o serviço que foi contratado dentro daquela região. Então, demonstramos, inclusive, por meio de documento nesse sentido, e por entender que não há negativa, né, de disponibilidade do tratamento, entendemos que a decisão de primeiro grau, ela merece sim ser reformada. Então, são essas as razões colocadas de maneira bastante resumida no nosso recurso, e é por essa razão que nós estamos aqui pretendendo o provimento do nosso recurso, excelências. Excelentíssimo senhor desembargador presidente, desembargador Cláudio Santos, demais julgadores hoje presentes nessa corte, ilustre representante do Ministério Público, demais serventuários de justiça, meus nobres colegas advogados. Inicialmente, excelência, é preciso tecer alguns esclarecimentos sobre o que está sendo discutido no agravo. Como já consta na peça recursal da própria Unimed, nós estamos diante de uma criança diagnosticada com autismo, mas isso não é um ponto, porque podia ser uma criança com câncer, uma criança com paralisia cerebral, qualquer tipo de condição ou até mesmo de doença que viesse a carregar. Hoje, especificamente hoje, a nossa discussão gira em torno do desembargador Dilermano de obrigação contratual. A operadora firmou um contrato de abrangência estadual com a agravada. E um contrato de abrangência estadual, conforme consta no próprio contrato da Unimed Natal, diz que o tratamento, todo e qualquer tratamento, deve ser custeado em todos os municípios do Rio Grande do Norte. Mas esse não é o ponto principal. O ponto principal, desembargador Cláudio Santos, desembargador Expedito, desembargador Cornélio, é que a Unimed colocou a criança para fazer o tratamento em Pau dos Ferros. São 60 quilômetros para ir e 60 para voltar. Diariamente. Nós, adultos, que não temos uma condição como o autismo, se viajarmos diariamente 60 para ir e 60 para voltar, vamos no mínimo nos cansar. Mas o grande ponto ainda também não é esse. O ponto principal é que a clínica que disse que vai atender essa criança em Alexandria é a mesma clínica que disse que vai atender em Pau dos Ferros, credenciada à Unimed Natal. Tem uma declaração nos autos da clínica de Pau dos Ferros dizendo: eu tenho capacidade técnica e pessoal de atender o paciente em Alexandria. Portanto, não há de se falar, acho que não vou precisar passar 15 minutos aqui falando o óbvio. Por quê? Nós temos um contrato que obriga o custeio do tratamento em âmbito estadual. Nós temos uma declaração da clínica credenciada, não é um prestador à parte, não, é credenciado. Tanto é que na decisão aqui da magistrada, se não me falha a memória nesse momento, ela até limitou o valor da tabela, caso não fosse credenciado. Eu nem me insurgi, porque não faz diferença. Não faz diferença. É um prestador credenciado. Agora, parece até mesmo me falta agora a memória, um adjetivo adequado para dizer o que a Unimed está se portando para uma criança de dizer: não, você não vai fazer em Alexandria, você vai fazer em Pau dos Ferros.
Mesmo a clínica credenciada. Doutor Bruno, Vossa Excelência me permite, para a gente abreviar a situação. Pois não. A doutora Fernanda tem rede credenciada em Alexandria? Então, se o relator concordar, a gente manda fazer em Alexandria, eu acho que está correto. Ou se não tiver Alexandria, que ressasse as despesas locais. Agora, realmente, andar 60 quilômetros para votar todo dia, realmente me parece a situação. O meu voto é pelo desprovimento do recurso. Não, mas Vossa Eu não sei Excelência está se está sendo dizendo aqui, acompanhado. desembargador, é isso aqui que, para evitar até que eu peça a vista. Vossa Excelência está dizendo que se faça em Alexandria. E o contrato é estadual. Sim, mas Vossa Excelência está dizendo Alexandria A Unimed pode ser em Alexandria. ou na região. Né? Certa distância de Alexandria e Paulo César, teria que deslocar para 190 que eu não podia ir de volta, aí está dizendo já que é 120, para realizar o tratamento. Que é dentro da rede credenciada na cidade de Alexandria, local da residência, ou, ao menos, no município limítrofes, tido como polo de atendimento. Retiro agora. Retira. Adequo ao voto. Pronto, é isso que eu estou E propondo a fica Vossa Excelência. simplesmente Alexandria. É Alexandria. Que A Unimed fez um contrato estadual e, portanto, tem data vênia o dever de prestar em Alexandria. E a clínica Evitando é a- qualquer é a de Paulo deslocamento. César. eu acho o seguinte, que nessas cidades, onde não houver, o meu ponto de vista, onde não houver rede credenciada, a Unimed ressasse pelo valor da tabela. É assim que a gente tem votado. E ainda assim há Tá problema, bom, porque agora ressasse, realmente- mas e o deslocamento? Mas a questão está resolvida. Realmente, só o custo de ir e voltar, a senhora vai falar, só um minuto. Só o custo de ir e voltar e a viagem para a criança Se for deficiente, só a despesa, no meu entendimento, não é possível. Diga, doutora Fernanda, por favor. Pode falar. dá no para ouvir microfone. daí, dá para Nós- ouvir, precisa não. Nós queremos construir a melhor solução. Eu compreendo o entendimento tanto do excelentíssimo relator quanto de Vossa Excelência, inclusive de repetir precedentes no sentido de limitar o valor da tabela. Mas eu só vou fazer um esclarecimento, que foi o que eu trouxe à tribuna. Nesse tipo de contrato, em que é um contrato de abrangência estadual, existe uma cláusula em que diz que ela é obrigada a prestar na região de saúde. Então, foi exatamente isso que nós trouxemos à tribuna, que a Unimed oferece dentro daquela região de saúde. Mas, doutora Fernanda, se for uma cirurgia, vai para Pau dos Ferros e faz. Agora, uma deficiente todo dia Tratamento não tem condição. não é uma justiça Compreendo razoável. perfeitamente as certo? razões do senhor. Só Tá que- resolvido. Adequa O ao plano de saúde contador tem que Cornélio. repensar isso. Concorda dessa forma? É. Ok. A Pode, gente pode pagar 10 construir vezes, aqui mas deslocamento não tem a sentido. 5 mãos uma justiça mais, não a ideal, mas a possível. Agora o 13, qual é o problema do 13? É o mesmo? O problema desse Ah, três 13 é É a outra coisa. Pivida. é maior. A Pivida. Vamos lá. Vocês não está presente, o advogado? O doutor está presente? É o doutor também, doutor Bruno, É Ângelo Gabriel. Doutor Bruno representa Ângelo Gabriel, né? Também não pode ter Isso. estrutura de aba. Não sei se tem da outra parte, ou só ele? O meu voto, eu estou trazendo o voto pelo provimento do recurso, que no caso, não sei se os outros já votaram, estou vendo aqui pela coisa que até agora, não sei se está faltando algum voto, falta um voto, né? Não sei se é o desembargador Expedito, o desembargador Cornélio ou o desembargador. Está faltando um voto. O meu voto é pelo provimento do recurso que beneficia a sustentação oral. Está faltando um voto. Vamos verificar quem é que está faltando? O desembargador Cláudio, né? Seguinte aqui. Terapia, aba, 20 horas por semana. Fonoaudiologia, 2 vezes por semana. Terapia ocupacional, 2 vezes por semana. Psicomotricidade, 2 vezes por semana. E psicopedagogia, 2 vezes por semana. Eu quero aqui, e a Unimed está atendendo... Não, é a Pivida. No caso, a desculpe. Pivida. A Pivida está atendendo metade desse tratamento que ela reputa necessário. Então, a clínica Cubo Mágico também será descredenciada sem indicação de prestador substituto. Aqui nós temos, então, aqui 2, 4, 6, 8.
28 horas por semana, dividido por 5 dias, me parece que há evidente exagero em impor, porque não tem nenhuma criança que se submeta a 28 horas de tratamento por semana, saindo de casa para fazer isso. Eu voto com conhecimento da causa. Se a gente adequar isso, eu vou pedir vistas, mas em outros casos aqui, o meu posicionamento tem sido esse. Acho que não é razoável e o que acontece, não neste caso, mas em tese, é que essas clínicas se dispõem a fazer esse tratamento e terminam por não fazê-lo, porque a criança não aguenta. Senhor presidente. Então eu vou, adiantadamente, pois não, só um minuto, por favor, doutor. Vou falar também em tese. É sabido e consabido que ou a Justiça Estadual toma uma providência que se impõe, que é de buscar se aproximar desses planos de saúde e, vou usar uma linguagem popular, mas que diz bem, conversar, dialogar no contexto da consensualidade, que é o que deve prevalecer, ou nós vamos ficar aqui toda semana com essas questões, claro, com devido respeito aos direitos das partes, mas com as questões as mais repetitivas, sem falar que, e isso é que sobreleva, antes e para além, há, nesses casos, em todos os casos, questões de ordem técnica, de saúde, e magistrado não tem preparo para avaliar certas questões. O direito normatiza, depois de verificar, da necessidade ou não, o olhar, embora o magistrado, como sabemos, isso é eleição comezinha, o magistrado não está adstrito a qualquer perícia, a qualquer prova produzida nos autos, mas impõe-se, não é? Então, semanalmente, estou falando em tese, volto a falar em tese, as câmaras, o tribunal, as câmaras, estamos a discutir essas questões que poderiam ser, e não é visando, quando se fala em mediação, etc., conversar, não é tão somente como muitas pessoas menos avisadas possam pensar que o objetivo é desafogar o judiciário. Não. É fazer justiça. Né? É solver as questões. Porque o direito fora da mediação, e eu respeito todas as vênias a quem pensa diferente, mediação resolve pessoas. Enquanto as pessoas não se resolverem, as entidades, as pessoas vão brigar eternamente e não tem tribunal que resolva. Quero deixar essas considerações aqui. Então, eu digo, a justiça, nós da justiça precisamos, né, nos aproximar, tomar uma iniciativa para solver essas questões de forma a distribuir justiça. Bom, mas, doutor Bruno, se quiser falar... Eu gostaria de fazer sustentação. Pois não. Diante do pedido do adiantamento do pedido de vista do desembargador Cláudio. Pois não, excelência. Senhores julgadores, aqui todos sabem que eu sou pai de uma criança com autismo. Mas eu não subo nessa tribuna toda terça-feira para dizer, olha, eu sou pai de uma criança com autismo. Eu não digo isso. Não é minha filosofia de trabalho. Mas eu tenho que dizer a vossas excelências o que se passa quando a gente está falando dessa operadora de plano de saúde chamada Apvida. Apvida para alguns é Apmorte, para outros é Aperreio de Vida, para outro é Displano de Saúde. E eu digo isso com muita naturalidade e até convido vossas excelências, procurador Manuel Onofre, vossas excelências como representante do Ministério Público. Eu nunca fiz nenhum tipo aqui de divulgação de absolutamente nada disso, mas eu vou dizer aqui a vossa excelência. Eu tenho uma página numa rede social chamada Instagram, que atualmente consta com 42 mil seguidores. Eu fiz uma postagem de uma sustentação oral que eu fiz aqui sobre a Apvida, sobre o desprezo da Apvida com os senhores, com vossas excelências. Não existe uma única liminar, estou repetindo o que eu disse na outra sustentação, sendo cumprida no estado do Rio Grande do Norte. Eu desafio a Apvida, vim aqui dizer que está cumprindo. Ou seja, decisão judicial para a Apvida e nada é a mesma coisa. Simplesmente
Essa postagem que eu fiz teve 5.126 comentários. Uma unanimidade de usuários do Brasil inteiro dizendo o modus operandi da Apivida. Vossos gabinetes sabem quantas liminares chegam aqui, quantos agravos chegam por causa de que eles interpõem por cumprimento provisório de decisão, quando o juiz diz reiteradas vezes, intime-se a Apivida para cumprir. A Apivida não cumpre. Quando bloqueia, vem com agravo para cá. São 100% dos casos. Então, nós estamos diante de uma operadora de plano de saúde e não faz parte do meu perfil, apesar de muitas vezes eu fazer sustentações orais aguerridas, porque eu acredito no que eu defendo, mas não faz parte do meu perfil atacar nenhum ex-ativerso na tribuna. Não ataca advogado de operadora Unimed, não ataca de Apivida, mas a gente chega no limite. No caso concreto, nós não estamos falando de limitação de desembargador de Lermano, porque sequer foi instaurada junta médica, não está se questionando a quantidade, mas a Apivida não fornece nada. Dessas horas aí, de 20 horas de aba, não tem uma sendo fornecida, porque quando era da clínica Cubo Mágico, já era limitado. Já era limitado. Então, quando foi descredenciado a partir do dia 20 de dezembro, não é só essa criança aqui, não. Todas as crianças do estado do Rio Grande do Norte e Natal não têm atendimento por causa dessa operadora. E o que é isso que vai acontecer? Graças a Deus, e eu vou dar um exemplo prático, graças a Deus eu tenho isso aí, eu não estou querendo de forma nenhuma me enaltecer, eu tenho condições financeiras de dar o melhor tratamento ao meu filho, mas ele na escola semana passada teve uma convulsão de mais de 10 minutos, sem falar, sem chamar a atenção de absolutamente ninguém. Isso é dizer, olha que ele tem o melhor tratamento. Agora, o que se esperar de uma criança que não tem tratamento nenhum? Nenhum. E aí o que me dói mais, quando chega uma decisão aqui, e aí eu preciso falar, quando chega uma decisão aqui, que diz, Renato, custeia o tratamento da rede credenciada, ou se for fora dela, ao valor da tabela, para manter o equilíbrio contratual. Que equilíbrio contratual? Que não existe. O equilíbrio é só da operadora? O equilíbrio do contratante, do menor, da parte não existe. Você pega um usuário desse, desembargador de Lermano, que ganha um salário mínimo por mês, como é que ele vai custear uma diferença de uma terapia? Para ir é muito bom. Para a vida está ótimo. O senhor sabe por quê? Me perdoe. Não tem um encargo trabalhista, não tem um encargo tributário, não tem um encargo com absolutamente nada. Aí fica com um cheque em branco. Com todo o respeito que eu tenho a Vossa Excelência sabem disso. Com um cheque em branco dado pela Justiça de dizer, se você não tiver prestador, pode fazer pelo valor da tabela. Isso é desencontro, não só do contrato, mas também da própria ANS, que diz que quando não tiver prestador, tem que ter custeio integral. Então, com todo respeito a quem pensa diferente, quando se dá uma decisão no sentido de limitar um valor de uma tabela, em casos como esse, e aí eu volto ao meu caso específico. Meu filho tinha uma demanda judicial contra a Unimed. Eles me chamaram para um acordo e eu disse, olha, eu quero continuar o tratamento fora da rede. Você me paga a tabela e eu assumo o resto. Porque foi uma opção minha de querer dar ao meu filho o melhor. Mas uma mãe que está desesperada, pode ser uma clínica A, B, C, D, E, A, Z. Ela só quer um tratamento. Ela não quer escolher o que é melhor ou pior. E aí eu vou entrar no assunto do laudo. Graças a Deus, eu, Bruno Henrique, tenho um nome a zelar, e eu não recebo todo tipo de laudo no meu escritório, não. Porque o desembargador Cláudio raciocínio faz sentido. A gente pega aqui, Fernanda sabe disso, laudo de médico que bota mais terapia do que hora no dia para a criança fazer. Então eu só pego o laudo que é razoável e dentro do aceitável. E eu preciso falar. Peço todas as desculpas possíveis a Vossas Excelências pela emoção do momento, mas é porque nós já estamos cansados, desembargador, dessa operadora Apivida, de pintar e bordar com a cara do judiciário, porque eu tenho que dizer quem sou eu para falar o que é que eu faria. Mas eu sentado numa cadeira de magistrado e uma ordem minha não fosse cumprida por reiteradas vezes,
tinha duas conversas, não. Era mandar prender. Como a Justiça da Paraíba uma vez mandou prender o diretor da Unimed e antes de efetuar a prisão dele, ele resolveu o problema. Agora, infelizmente, eu preciso falar. Então, desembargador Cláudio, com todas as vênias, esse processo ele não está discutindo quantidade de carga horária, porque não foi juntamente instaurada. Até que se prove em contrário, é adequado para o tratamento da criança, porque é tecnicamente possível. Outro ponto, que aí, efetivamente, talvez a gente tenha um desfecho conclusivo. O STJ instaurou uma demanda repetitiva. Então, se Deus quiser, sendo justo ou injusto, em 2025, vai se ter uma demanda repetitiva para dizer, é para custear isso ou não é para custear isso? E ponto. Agora, no caso concreto, eu tenho que dizer a Vossa Excelência, nós estamos diante de uma criança que está simplesmente sem tratamento nenhum, não é nem 1 hora, nem 2, nem 3, nem 4, é nenhum, porque simplesmente a Apivida permanece recalcitrante em cumprir ordem judicial. Ordem judicial. Não por menos existe um grupo, segundo o magistrado falou, dos juízes das não especializadas de Natal, mandando um ofício, algum documento para o Ministério Público. Tamanha é recalcitrância. Isso é o que eu estou dizendo, pode ser confirmado. Não existe uma liminar sendo cumprida no estado do Rio Grande do Norte. Portanto, desembargador Cláudio Santos, respeito o seu pedido de vista, respeito Vossa Excelência, apesar de nem sempre concordar com o seu posicionamento, mas lhe respeito. E digo isso aqui dentro e fora daqui, que é o mais importante. Porque um profissional que honra isso aqui que veste, ele tem que respeitar um juiz, um procurador, um promotor dentro e fora da sala de audiência. Então, respeito o seu posicionamento, mas tenho que lhe dizer que, nesse caso específico, nós temos um equívoco de interpretação. Não se está discutindo nenhum tipo de limitação ou de exagero e nada disso. A Apivida não questiona nem o laudo. Se Vossa Excelência for para as contrarrazões ou para as razões, enfim, deles, eles só vão falar de rede que não existe e de pedir um valor da tabela que não pode ser aplicado porque não tem rede. Então, eu insisto na minha sustentação e que ela sirva, repito, eu tenho muito cuidado da minha fala, que sirva de algum tipo de alerta aos vossos gabinetes. A Apivida está fazendo simplesmente do Judiciário do Rio Grande do Norte, aliás, do Brasil, uma verdadeira sala de carnaval. Eles fazem do jeito que quer. E é isso. Eu pugno pelo conhecimento e desprovimento desse agravo. Fica mantido, portanto, o pedido de vistas. A questão da tabela para os planos de saúde me parece interessante e há competitividade entre os planos, porque nós não teríamos como avaliar se o valor é justo. Se é R$50, se é 100, se a outra cobra 200 ou 300, a outra clínica se acha mais competente, cobra 500. Então, nós não temos que ter uma referência. E essa normatização pelo STJ é aguardada há muito tempo, até para nos nortear, nos conduzir a uma solução que, embora possa não parecer ideal para alguns, mas é a possível. Então, fica mantido o pedido de vistas e eu enalteço o doutor Bruno sempre também, porque a jurisprudência ela é construída principalmente a partir da intervenção dos advogados. Verdade. Na sequência, nós temos o 11 embargador expedito, doutora Fernanda Fernanda, está inscrita. Muito bom dia, excelências, novamente. Na apelação do recurso número de ordem 11, a Unimed Natal é parte apelante, estamos nos insurgindo contra uma sentença que foi proferida, determinando que a Unimed Natal fosse obrigada a custear tratamento para beneficiário que está fora do rol da ANS. Mas, muito embora esse tema e esse tratamento específico eu já tenha trazido aqui à tribuna, estamos tratando do tratamento Pédia Suite, né? Eu gostaria de trazer aqui aos senhores algumas razões, considerando precedentes, inclusive, dessa mesma Câmara e do próprio STJ no âmbito da 3ª e da 4ª turma. Como os senhores já tiveram a oportunidade de nos ouvir aqui nesta tribuna, Pédia Suite é um tratamento aplicado ao beneficiário que, neste caso, possui paralisia cerebral e encefalopatia
e outras comorbidades mais associadas, em que ele é colocado dentro de uma, nome popular, gaiola, fixado com tiras, né, fisioterápicas, e ali é feita uma terapia neuromotora, com cargas tanto intensiva quanto de manutenção. Na carga intensiva, o número de horas é maior, e na manutenção, o número de horas é menor. Como já trouxe em outras oportunidades, é um tratamento que não tem comprovação científica da sua eficácia, possui muitas e muitas contraindicações. Os senhores podem ver nos estudos juntados aos autos que existem relatos, relatos em ensaios clínicos dizendo que alguns pacientes podem apresentar espasmos, até mesmo convulsões. Então, existem sim contraindicações. E a própria Unimed Natal também já oferece a fisioterapia neuromotora, inclusive com a carga intensiva e de manutenção. Por que estou, então, trazendo novamente esse assunto aos senhores julgadores? E não é necessariamente relacionada a este processo. Hoje, a Unimed Natal possui cerca de 24 beneficiários que são atendidos por essa fisioterapia neuromotora, pelo método PED-Suite, por força de decisão judicial, certo? Diante dessa realidade, e vendo a realidade, a demanda crescente desse tipo de tratamento, de dezembro de 2024 até os dias atuais, a Unimed implementou dentro do centro clínico próprio, aqui na unidade de Candelária, um espaço para que os beneficiários que precisam dessa terapia por força de decisão judicial pudessem, então, receber esse tratamento de maneira adequada, com profissionais qualificados, certificados, né, com controle, dentro do espaço próprio da Unimed Natal. Estamos, inclusive, encontrando algumas dificuldades de alguns beneficiários que insistem em não sair das clínicas que já fazem tratamento, mas o fato é que os beneficiários que hoje são atendidos dentro do espaço clínico próprio da Unimed Natal vêm tendo ganhos significativos. Os relatos são muitos, inclusive em redes sociais, de responsáveis pelos beneficiários que levaram seus filhos, depois de anos e anos em terapias, em clínicas que não integravam a rede credenciada, mas eram redes parceiras, e que hoje alcançam resultados e melhoras, porque são condições que não têm cura. Mas alguns avanços dentro do tratamento, eles podem sim ser alcançados. Então, eu pedi a oportunidade aos senhores de dizer que, muito embora esse tratamento não tenha comprovação científica da sua eficácia, muito embora não esteja no rol da ANS, muito embora muitas contraindicações, e ainda temos aqui precedentes desta mesma Câmara e até mesmo da terceira Câmara, no sentido de entender que não é obrigação de custeio por parte do plano de saúde oferecer esse tipo de tratamento. A Unimed vem tentando constituir dentro da sua rede própria espaços para tratamento desses beneficiários. Excelências, e exatamente por entender que não é parte de obrigação contratual, nem mesmo legal, por força da Lei 9656/98, que entendemos que não há ilícito civil a ser reparado. Então, alternativamente, estamos requerendo aos senhores do nosso recurso que, caso vossas excelências entendam por manter o tratamento que está sendo concedido em primeiro grau, que seja, então, reformada o julgamento de primeiro grau para retirar a obrigação de custeio de uma indenização por danos morais, porque entendemos que não há ato ilícito civil a ser indenizado por meio de indenização. Então, as razões postas no nosso recurso são essas, trazidas aqui nessa tribuna, e estamos requerendo dos senhores o provimento do nosso recurso. O desembargador expedito é o relator, deve estar votando juntamente com o desembargador Delermando e o desembargador Cornélio. Na sequência, doutora, Vossa Excelência tem o 15 também do relator do desembargador Delermando. O 15, Excelência, foi feita a sustentação oral na semana passada, trata a respeito do plano com coparticipação. A parte adversa, ela se insurge contra a cobrança de foi retirado para coparticipação. reexame. Isso. A sessão passada foi retirada novamente? É isso? Não foi retirada, não. Hoje não. Hoje não? Não foi retirada hoje, não. Estou verificando aqui, por gentileza, aguarda um pouco só. Não, foi retirada na sessão passada. Não, eu estou dizendo, não foi retirado hoje. Claramente, eu falei, não foi retirado hoje. Não é? Foi retirado na sessão passada. O voto está aqui, eu pedi um pouco de paciência para verificar
minhas anotações aqui, só isso, viu? E trago o voto pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Ok. Já foi feita a sustentação, né? Na sequência, nós temos o 22 também da senhora, está inscrita, desembargador Cornélio. 22. 22, Excelência. Agora não, eu tô aqui. Desembargador Cornélio é o relator. Relatando o processo. Há recursos de ambas as partes, não é, desembargador Cornélio? De uma sentença, é uma apelação civil. Isso. Posso? Obrigada. Bom, reiterando os cumprimentos e saudações já realizadas, Excelências, nessa apelação civil da Unimed Natal, vamos primeiro à causa de pedir da parte adversa. Ela ingressou no Poder Judiciário, né, com ação de demanda, justamente pedindo para que o cancelamento que estava sendo anunciado pela operadora de saúde fosse reconhecido como ilegal. Estamos diante de um plano de saúde coletivo por adesão, em que necessariamente são partes o beneficiário, a operadora de saúde e a administradora de benefícios. À época, a administradora era a Qualicorp. Muito bem. A Unimed notificou os beneficiários de que o contrato entre a administradora de benefícios e a Unimed Natal estava se encerrando. E, em razão disso, estava disponibilizando ao beneficiário um novo plano de saúde, desta vez não mais um coletivo por adesão, mas um plano individual. Essa discussão já foi trazida aqui nesta tribuna em outras oportunidades a respeito da legalidade ou não deste cancelamento. Mostramos aos senhores no nosso recurso que foi feita a notificação do beneficiário, foi oportunizado ao beneficiário a migração para um plano de saúde individual e tudo isso atendia tanto à resolução do Conselho de Saúde Suplementar de 19 de 99, quanto também a resolução normativa da ANS. Então, Excelências, a partir do ingresso do beneficiário na Justiça, pedindo liminarmente para que o plano de saúde que estava contratado fosse mantido, a Unimed manteve o plano de saúde ativo, só que, como não havia mais a contratação com a Qualicorp, foi feita a manutenção do plano junto à administradora Alquer. Os senhores podem perceber dos autos que, em momento algum, houve interrupção do serviço médico hospitalar à parte adversa. Nós notificamos, oportunizamos, conforme determina a legislação vigente, mas, diante da decisão judicial, a Unimed cumpriu a determinação e manteve o plano ativo. Por essas razões, Excelências, entendemos que o julgamento de primeiro grau ele não merece ser mantido quando o juízo determina que seja a parte indenizada no valor de R$5.000 a título de danos morais. Como disse aos senhores, cumprimos o que determina a legislação ao comunicar o cancelamento ao beneficiário e oportunizar, e, a partir da determinação judicial, mantivemos o plano de saúde ativo. Não houve, em momento algum, a interrupção do serviço médico hospitalar. Então, considerando que as obrigações contratuais foram cumpridas, as determinações legais foram cumpridas e as decisões proferidas tanto nesta Câmara quanto em primeiro grau igualmente foram cumpridas, não houve ato ilícito civil a ser indenizado. Por essa razão, Excelências, requeremos dos senhores julgadores que seja reformado o julgamento de primeiro grau, retirando, então, a condenação a título de danos morais que foi arbitrada em favor da parte adversa. Então, requerendo dos senhores o provimento do nosso recurso, aqui a nossa manifestação nessa tribuna. O meu voto é pela manutenção. Era uma criança autista, né, que estava fazendo tratamento, foi interrompido de forma abusiva e o juiz mandou restabelecer e eu estou mantendo a decisão. Anonimidade, doutor. Doutora Lívia, no 24, desembargador Cornélio.
Liga o microfone dela, doutor. Bom dia a todos, cumprimento a todos os presentes. Sou Lívia Américo Moreira, OAB RN 12676, dígito B. Estou pelo apelante. Pois não, doutora. Certo, muito obrigada. Cuidam-se os autos de apelação cível, em que nós temos dois pontos relevantes, né, a rever. O primeiro deles foi o período de convivência, né, de união estável entre as partes. A apelada pretendeu o reconhecimento da união estável entre os anos de 1991 a 2007, quando, em agosto de 2002 a setembro de 2003, estiveram separados, e esta união só teve vigência até 2006. Cerca de um ano depois foi que o apelante deflagrou essa ação, a presente ação. Então, importa corrigir, né, esse lapso temporal e destacar que até mesmo nesse período de separação entre as partes, chegou-se a promover uma ação para reconhecimento e dissolução de união estável, em que o apelante chegou a ofertar... Um momento só para explicar. Na apelação, você não quer que exclua um bem só isso? Não, são 4 bens. 4, tá certo. 4. E pretendemos também a correção desse lapso temporal. Okay, tá certo. Certo. Então, quando da propositura desse reconhecimento e dissolução de união estável nesse período de separação, o apelante chegou até mesmo a ofertar alimentos, o que foi provido pelo juízo, e esse fato foi... toda essa comprovação documental foi carreada inicial. Entretanto, isso não foi reconhecido em sentença. Quando da questão da partilha dos bens, nós temos a questão mais gritante entre todo o acervo patrimonial que foi determinado a partilha, é a partilha com referência a um imóvel no loteamento Bela Vista, que fica no município de Santo Antônio. Esse imóvel, a comprovação de uma suposta compra e venda nos autos, né, que é um documento de compra e venda, em que pese o apelante esteja qualificado nesse documento, ele não o assina. Não temos nenhum registro imobiliário em cartório desse imóvel em nome do apelante. Não temos nenhum registro na prefeitura a respeito desse imóvel que atrelhe a titularidade dele ao apelante. Não temos sequer uma conta de luz, uma conta de água, um recibo de compra e venda que possa comprovar a titularidade, a propriedade do apelante com referência a esse imóvel. Portanto, esse documento não pode ser considerado válido para fins de partilha. E esse ponto nós atacamos, não somente nós destacamos em alegações finais e tudo mais, mas nós atacamos também em embargos. E o juízo de primeiro grau, equivocadamente, reconheceu que, para que se comprovasse a titularidade daquele imóvel, não era necessário a aposição da assinatura da apelada ali naquele documento. Entretanto, o que se discutia não era a outorga uxória, mas que não havia a própria assinatura do comprador com referência àquele imóvel em específico. É importante destacar também que a sentença indevidamente determinou a partilha do imóvel no sítio Micaela, um imóvel que tem 1 hectare, cerca de 1 hectare, certo? Contudo, esse imóvel ele não foi adquirido na constância da união estável, certo? E ele é fruto da subrogação de bens que já faziam parte do acervo do apelante. O apelante foi casado entre 68 e 94 e, como produto do divórcio dele, ele tinha 3 propriedades rurais, Sítio Mariano, Sítio Pendências e Sítio Micaela, que conjuntamente chegavam a aproximadamente 50 hectares. E esse patrimônio foi praticamente pulverizado, porque com esse patrimônio ele comprou esse sítio menor, nessa região chamada Micaela, de 1 hectare, certo? Esse sítio menor e os demais bens dele, certo? Então, se for fazer uma comparação do patrimônio do apelante antes da união estável e após a união estável, na verdade, não houve uma expansão que se pudesse dizer que justificasse a partilha da forma como foi deferida. Em verdade, esse patrimônio do apelante foi pulverizado. Então, não é cabível
partilha do sítio Micaela, bem como também do imóvel que nós temos ali no centro de Santo Antônio, que é na rua 31 de Maio, número 26. Não foi também adquirido na constância da união estável. E quando adquirido, ele já tinha um pavimento, já tinha um andar, e a construção desse segundo andar foi após o término da união. Finalmente, a sentença indevidamente deferiu a pretensão da apelada de obter a meação nas parcelas de financiamento de um veículo da marca Ford, modelo F4000, ano 2000, com referência a todo o período de financiamento. Entretanto, esse bem foi adquirido em 2005 e as partes vieram a se separar em 2006. Então, quando muito, a apelada teria direito a somente a meação de 12 parcelas com referência a esse financiamento. Então, são esses dois pontos que nós atacamos na sentença, precisamente o tempo de duração da união, bem como a partilha em si, né, com referência a esses 4 bens. Por essa razão, nós pedimos o provimento do nosso recurso. Meu voto é pelo provimento parcial. A questão definir o período de união estável, né? Eu estou reconhecendo a interrupção da união estável entre agosto de 2002 a setembro de 2003, né? Conforme alegado pelo espólio. Excluir o imóvel rural da partilha por falta de prova. Esse imóvel deve ser o Bela Vista, é isso? Isso. Por falta de prova de propriedade do casal, com base na ausência de assinatura do documento apresentado na declaração do secretário de Tributação Municipal. E mantém a partilha de demais bens imóveis, pois o espólio não comprovou a aquisição com recursos próprios. E limita a partilha do veículo às parcelas pagas durante a união estável, reconhecida entre 1991, agosto de 2002 e de setembro de 2003 a dezembro de 2006. A partilha do veículo durante essas parcelas que foram pagas. Pela ordem, com relação ao término da união estável, temos... Dezembro de 2006, né? Perfeito. Obrigada. Grata. O doutor Renato Domareschi, no 10, desembargador expedito. Genilson Pinheiro de Moraes, Municipal dos Ferros e outra, Interação Civil. Bom dia a todos. Desembargador, eu falo pela apelada Carla Jéssica. No sistema eles trocam, eles falam apelante, é como se ela fosse apelante. É o 10? Carla Jéssica contra a Unimed. Não. Então aqui está errado, anotado errado. Não é o 10, não. Aqui 10 está Genilson Pinheiro de Moraes. Então eu aguardo mais, né? Qual é o número? O meu na pauta do sistema estava 8, mas eu fui informado que o meu seria o 10. 8. É o 8. Expedito Ferreira. Isso. Eu falo pela apelada. Está mantendo a decisão do Isso. desembargador expedito, né? Pronto. Então é isso que eu queria saber. Muito obrigado. Dispensa a sustentação. Muito bom dia. Peraí, deixa eu só concluir aqui. Aqui pelo menos está constando não provido, mas eu não sei porque. Deixa eu ver aqui a emenda. No Negar sistema... provimento ao recurso no tempo do voto do relator. Perfeito. Muito obrigado. Bom dia a todos. Ok. Não há mais processos de advogados presentes fisicamente. Na sala virtual, o 1, doutora Bianca Andrade, não está em mesa. O 2, doutora Maria Isabel, não é tutela de evidência ou urgência, não cabe. O 3, doutora Flávia da Câmara Sabino Pio Marinho. Foi feita? Não.
Por quê? Tá perto. Flávia da Câmara, Sabino Pio Marinho. Salatiel Ferreira da Silva Júnior, 4. Presente, Excelência. Pois não, doutor. Vossa Excelência fala por quem? Eu falo pela Unimed Natal. Unimed Natal. Pois não. Isso. É apelada a Unimed? Isso, a Unimed é apelada. 4. Tá não provido, sabe? Tá, doutor? Tá negando provimento, doutor. Vossa Excelência quer fazer a sustentação? Não, doutor, então nesse caso a gente dispensa a sustentação. Já que a Unimed faz uma 5. apelada, aí, né? Ok. O 5, doutor Tiago Amorim Gugel Araújo, doutor Paulo Souza Coutinho, foi... 5 e o 6. Não estão em mesa. Não estou em medo, 5 e o 6. Já foi feita sustentação oral também. O 7, retirado de pauta, o desembargador expediente já informou. O 8 já foi julgado agora. O 9, Marlon Gonçalves Sanches. Senhor presidente, Pois não. doutor Luiz Antônio, no lugar do doutor Marlon. Pois não, Vossa Excelência fala pelo apelado, é? Apelante é apelado. Banco Itaú, Vossa Excelência fala. Exatamente, senhor presidente, eu falo pelo Banco Itaú. Qual é a controvérsia relativamente ao direito do banco? Não entendi, senhor presidente? Na sua sustentação, qual é o ponto controverso que Vossa Excelência vai sustentar? Na verdade, excelência, nós afirmamos quanto somente a contratação mesmo. Nós continuamos afirmando quanto à contratação, a legitimidade da contratação em razão da parte da... Pois não, pode fazer sua defesa aí. Comete só, excelência, por favor. Pois não. São tantos processos, eu peço até desculpa. Vossa Excelência tem a palavra, doutor. Sim, obrigado, senhor presidente. Agradecendo a oportunidade. Na verdade, o banco afirma quanto à contratação do empréstimo, uma vez que a parte estava com o seu curador, né? Ela foi feita através do seu curador, muito embora a primeira instância tenha não reconhecido a legitimidade do contrato e reconheceu pela nulidade dele, mas o banco afirma pela contratação. É basicamente isso, e ficando mais pelo entendimento da turma, agradecendo a oportunidade. Satisfeito. Ok, desembargador Expedito. Vossa Excelência está mantendo, não é isso? 9. Vamos ver. Tem uma divergência parcial minha. A divergência parcial do embargador Cornélio. É porque Eu hoje tirar o Jânio Moraes. eu peguei ontem, inclusive, uma liminar. Não há mais como comprovar. Como é que comprova? Banco digital. Quer assinatura? Recebeu o dinheiro, pagou. Presumindo o contrato. É divergência parcial para ampliação. O 10... Adiado então, senhor presidente, próximo julgamento? Vai ampliar o julgamento, doutor, porque há uma divergência parcial. Será julgado ainda hoje ou na próxima sessão? Não, na próxima sessão de ampliação. Quinta-feira. Obrigado. Ok. Dembeck Fernando de Dutra, José William de Medeiros Costa. 10, julgado. 11, julgado. 12 também. 13 também. 14, Samara Maria Moraes de Couto. O 13 tem ficha para mim, né? Já foi julgado. Julgado que eu digo adiado. Sai da canção. Peço licença, excelências. Meu nome é Salisa Furtado.
no processo apregoado 10, quem está inscrito, conforme a Vossa Excelência falou, é o doutor Lindenberg Fernandes Dutra. Eu gostaria de saber só qual foi o julgamento. Tá E foi pela manutenção desprovimento do da recurso. sentença. Manutenção da sentença. Obrigada. A 14, Samara Maria Moraes do Couto. Vistas para mim no 14. Já houve sustentação oral. Já tá votado, Carlos, no 14. Já. O 15 já foi julgado. O 14 já tem voto, desembargador. O 16, Maria Isabel Costa Fernandes Rego. Não presente. O desembargador Dilermando. 17, Joaquim Manuel Fernandes Teixeira. A preferida sustentação oral. 18, Gabriel Sorrentino Baena de Souza. Negou provimento. Já houve. O 18, 19, aliás, não cabe sustentação. Salatiel Pereira da Silva Júnior. O 20, embargo de declaração, já foi julgado. O 21 também já foi julgado. O 22 também. 23, Maria do Perpétuo Socorro Maia Gomes. Pois não, Excelência. Pois não, doutora? Presente. A senhora fala por quem, doutora? Bom dia. No financeiro e no pagamento, somos apelantes. Certo. Vossa Excelência pode identificar o nome e a OAB, doutora? Pois não, Carmanda Clarissa Aires de Moraes, OAB-RN 6299. Pois não, doutora. Isso aqui é da relatoria do desembargador Cornélio, 23 do desembargador. Isso. Pois não, doutora. Estamos ouvindo a senhora. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimo relator, doutor Cornélio Alves, ilustre representante do Ministério Público, demais integrantes dessa primeira Câmara, nobres colegas advogados e demais presentes, bom dia. Eu represento a no financeiro e no pagamento, ora apelantes. Trata-se de um recurso de apelação interposto em desfavor de sentença proferida pelo juiz de direito da vara da comarca de Jucurutu, que condenou as apelantes ao pagamento de danos morais no valor de R$6.000, buscando assim a necessária reforma da sentença conforme passo a expor. Em nossa apelação, a gente pede a reforma da sentença no sentido de afastar a condenação em danos morais arbitrados em R$6.000 ante a ausência de culpa das empresas no fato alegado na inicial, que seria a abertura de conta em nome do autor, visto que foram apresentados documentos idôneos do autor no momento da contratação, e cabe a este zelar e cuidar dos seus documentos pessoais. Dessa forma, as apelantes não possuem qualquer responsabilidade sobre o fato narrado, pois as dívidas contraídas pelo contratante da conta foram devidamente canceladas, inexistindo cobrança em aberto em decorrência de falta de pagamento, conforme tela já anexada aos autos, bem como a negativação que já foi retirada também. Esses são então, pedimos pela reforma da apelação. Esses são os termos. Eu vou até pelo conhecimento e nega-se provimento ao recurso, mantendo-se a sentença de primeiro grau. 23, mantendo a sentença. É unanimidade. Na sequência, nós temos o 24, que já foi julgado. E final. Há algum advogado na sala virtual para alguma consideração? Bom dia, Excelência. Pois não, doutora. Eu me chamo Miriam Ludmila, sou procuradora do município de São Miguel. Eu só queria confirmar se o processo que estava pautado de ordem 1, ele foi retirado de mesa. Foi, o processo não está sendo julgado ainda, só vai para a próxima sessão. Perfeito. Aliás, muito obrigada. é CIT, né?
Tá ali, foi retirado o voto, né, para... Deixa eu ver aqui uma coisa. É para tirar esse 1 de pauta, está retirado de pauta. Número 1. Tá retirado de pauta. Na próxima quinta-feira ele está, o número 1. Perfeito, Excelência. Muito obrigada. É para retirar o voto, Carlos, esqueceu. Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a sessão.